Durante muito tempo, o Brasil foi o país do futuro, da juventude e da esperança. Mas a face do país mudou diante do espelho. Já temos mais de 20 milhões de idosos. Em 2050, esse número vai ultrapassar os 60 milhões. Ganhamos idade, mas será que já sabemos como envelhecer? A idade do Brasil é o tema de uma série de reportagens especiais. Aqui você assiste a partir de hoje no Jornal do Senado. A idade não é doença, de maneira nenhuma. Digo todo dia, de todas as horas, que bom que eu estou com 60 anos. Qualquer idade tem seu sabor e seu dissabor. Velhice não é sinal de doença. Não tenho medo de chegar nos 80. A gente começa a dar valor à vida quando a gente começa a subtrair. Me faltam 20 anos, me faltam 10 anos, talvez seja o último carro que eu compre. Já somos mais de 190 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. As mulheres são maioria. Em 10 anos, o aumento da população foi de 12,3%, mas esse crescimento foi menor que o observado na década anterior, entre 1991 e 2000, quando a população brasileira aumentou 15,6%. Estamos envelhecendo. A face do país ganhou mais rugas. O grupo populacional que mais cresce é de pessoas acima dos 60 anos. Os idosos passaram de 14,8 milhões para 21,7 milhões. Na verdade, você tem dois movimentos. Você tem tanto um crescimento do número absoluto, que é com o aumento da esperança de vida, né, diminuição da mortalidade, mas mais importante para isso, você tem a baixa da fecundidade. Então, você está tendo menos crianças, né, menos jovens. Então, dessa forma, você tem uma mudança na estrutura da população. Nunca aconteceu antes, é sem precedente, não adianta olhar para trás, porque até os anos 1950, 60, 70, a proporção de idosos no Brasil não passava de 4%. E a diferença talvez maior entre os países da Europa, Estados Unidos, é que eles ficaram ricos antes de envelhecer. E nós corremos o risco de envelhecer e continuar pobre. E isso vai fazer uma enorme diferença na assistência, principalmente no setor público. De acordo com as projeções do IBGE, a população idosa continuará a crescer rapidamente nos próximos anos, mudando o perfil demográfico do país, em que o número de jovens tende a ficar igual ao número de idosos. Em 2030, a gente imagina que os nossos estudos mostram, né, a tendência de ter essa proporção de 11% vai para 18% da população e chega em 2050 a 29%. Os brasileiros também estão vivendo mais. A expectativa de vida ao nascer subiu de 72,8 anos em 2008 para 73,9 em 2009. Existem mais de 23 mil pessoas com mais de 100 anos. Bahia, São Paulo e Minas Gerais são os estados campeões com mais centenários. Vamos divulgar que nós brasileiros estamos envelhecendo. E aí a gente vai mudando o rumo também. Então, devemos focar na construção de políticas públicas direcionadas a essa população que vai crescendo rapidamente e que luta com muitas dificuldades. Acho que a primeira mudança é parar de entender isso como um peso. Isso é a maior conquista que nós jamais tivemos. Nunca a humanidade conseguiu envelhecer. Se você pensar, no século passado, você só conhecia um dos seus 4 avós. Hoje, a criança que nasce conhece os 4. O Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Idoso em 2003, um marco legal no que diz respeito ao tratamento dos mais velhos. Essa lei abrange desde os direitos fundamentais até o estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra os idosos. Mesmo com este avanço, o Brasil ainda precisa amadurecer nas políticas voltadas para a terceira idade. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Estatuto do Idoso cumpre um papel fundamental, né? No campo da saúde, da educação, da habitação, no campo da cultura, no campo do lazer, no campo da acessibilidade para a pessoa idosa, no campo das ações na justiça, de que eles tenham um atendimento privilegiado nos hospitais, como também no próprio judiciário. Outro desafio é a questão da aposentadoria. As contas da Previdência Social estão no vermelho. Segundo este pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o
número crescente de idosos complica uma situação que já é difícil. A mão de obra vai ser enxugada, né? O pessoal em idade ativa vai se reduzir e o quanto vai ter de receita vai depender do desempenho do mercado de trabalho, ou seja, quantos estão ativos trabalhando e principalmente trabalhando em impostos formais de trabalho, né? Que é o que gera a arrecadação para a Previdência. A questão da Previdência brasileira, para mim, não precisa fazer nada. É só uma questão de gestão e de cuidar bem das verbas que estão disponíveis na área da Previdência do Brasil. Nós somos o país do mundo que tem a maior carga tributária para a Previdência. Uma coisa é certa, em 2050 nós seremos no Brasil 64 milhões de idosos, hoje são 21. Nós vamos ter mais que 3 vezes mais. É o grupo que mais cresce na população. A gente tem que preparar essa sociedade para essa realidade com um envelhecimento muito rápido. A oferta de atividades para que os idosos ocupem a mente e continuem aprendendo. E o desafio de permitir que eles tenham autonomia e respeito é o que você vê amanhã na segunda reportagem da série Idade do Brasil.